Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos no programa A Bíblia e a Família, e você é o nosso convidado especial para juntos, a partir deste momento, ouvirmos da palavra de Deus, louvarmos o nome do Senhor Jesus. E vamos dar início a este programa fazendo uma oração no nome bendito de Jesus. Amado Deus, mais uma vez diante do Senhor nós estamos, convicto de que o Senhor nesta noite tem algo especial para falar aos nossos corações, tem algo especial preparado para cada família, para cada lar, para cada casa, ó Deus, que neste momento está conectado, que neste momento, ó Deus, está pronto para ouvir o Senhor. Esteja manifestando a Tua graça, que o Teu Espírito Santo possa atuar em nosso meio. Tudo nesta noite será para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, este programa, A Bíblia e a Família, projeto de Deus para a edificação da sua casa, edificação da sua família. Nós estamos aqui nesta noite, talvez fazendo um programa um pouco diferente, não seguindo a liturgia de entrevistador e entrevistados, mas nós estamos aqui, eu e a minha esposa, a irmã Tatiane. A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Um prazer e um privilégio mais uma vez estarmos aqui para aprendermos a palavra do Senhor, para edificar as nossas vidas através da palavra do Senhor. Aproveitando para cumprimentar os irmãos, sejam bem-vindos, fiquem ligados, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para falar aos nossos corações. Cumprimentando também o nosso pastor Djalma, a irmã Givanete, a todos os irmãos da nossa igreja e a você também que nos acompanha daqui da nossa cidade, Santa Rita, e também de fora. Sejam bem-vindos, fiquem ligados através desse canal, onde o objetivo é trazer o ensinamento da palavra do Senhor, abençoar e edificar as nossas vidas. Eu quero te convidar para esta noite nós meditarmos juntos num tema que é fantástico, no tema extraordinário, por que não dizer talvez o principal tema envolvendo uma família. O tema é esse: salvação para a família. E nós vamos usar a palavra de Deus para justificar isso, para confirmar isso e querendo de que a sua família vai receber e vai permanecer na salvação que o Senhor tem preparado no seu projeto, que é um projeto infalível. E nós queremos tomar a Bíblia Sagrada e nós vamos ler um texto que fortalece esse tema, e logo após a leitura desse texto, nós iremos ouvir um louvor que também fala de salvação para minha e para a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor Jesus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, o verso de número 7, aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 7, vai ser o versículo base para a nossa meditação nesta noite, para a nossa conversa, o nosso diálogo a respeito de salvação para a família. O verso 7 do capítulo 11 aos Hebreus diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, eu vou repetir esta frase, e para salvação da sua família, preparou a arca, ou aparelhou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Esse texto vai ser a base da nossa conversa nesta noite, neste programa abençoado que é a Bíblia e a Família. Então se prepare, louvamos a Deus junto nesse instante e logo após retornaremos e iremos falar a respeito da salvação para a família. Ouvimos agora um louvor para a glória de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar a Deus. E que bom que podemos entrar no seu lar para levar louvores e exaltação ao nome do nosso Deus.
Fica quietinho aí, vai ouvindo, Deus vai falar contigo. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha no silêncio, onde você estiver. Vamos louvar a Deus. No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dar-me forças para caminhar, sempre ao meu lado, dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé é lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se eu perdê-la, eu irei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus o galardão. Deus é comigo, eu vencerei, no céu com Cristo descansarei. Sem mais lamentos, eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Glória a Deus, Deus é fiel. Meus amados irmãos, depois de ouvirmos esta bela canção, estamos retornando e vamos dar início ao nosso tema nesta noite, a salvação para a família. E eu quero usar a palavra de Deus, o livro de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto original, lá em Gênesis, que vai falar a respeito de Noé e a arca. Nós lemos aos Hebreus, mas nós queremos também tomar o texto lá em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso de número 13. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13 em diante. Diz assim a palavra poderosa do nosso Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura,
e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, ou a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. No versículo 22, no último versículo do capítulo, vai dizer: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Meus amados irmãos, para esta noite nós temos esse tema para tratar com você, com a sua família, que eu acredito que você está na sua sala, com a televisão ligada, assistindo este programa. Eu quero falar para você a respeito da salvação. Não uma salvação individual, não uma salvação direcionada a um tipo de pessoa ou para uma etnia, não. Eu estou, nesta noite, eu e a minha esposa, dispostos a falar a respeito da salvação direcionada para todos os homens, para todas as famílias. E eu quero falar com a tua família nesta noite, dizendo que Deus tem salvação para a sua família. O projeto de salvação é um projeto criado por Deus, e esse projeto é infalível. Esse projeto não tem sombras de erros, de variações, não. O projeto de salvação é infalível. E o texto que nós escolhemos para basear, para dar corpo, para dar forma a esse assunto belo e importantíssimo para os nossos dias atuais, é a história de Noé, o famoso Noé e a arca, ou melhor dizendo, a arca de Noé, conhecido por crianças, adolescentes, jovens, por todos. É uma história antiga, mas que nesta noite eu quero usar essa história para dizer que o Deus que deu salvação para a família de Noé, que deu livramento para a família de Noé, é o mesmo Deus que quer dar livramento para a sua família. É o mesmo Deus que quer dar livramento, quer dar salvação para a sua família. Noé teve por escape, teve por salvação a arca. Nesta noite, nós queremos usar esta arca, ou melhor, uma figura de linguagem, e dizer qual é a arca para a nossa salvação nesta noite, qual é a arca para a sua família ser salva. Nós vamos dizer isso nesta noite. O texto que nós lemos narra a história de Noé, o homem justo. Noé não era perfeito, não, mas ele era justo. E isso nos faz entender que Noé, mesmo não sendo perfeito, ele buscava o aperfeiçoamento dia após dia. É isso que nós também devemos fazer, buscar o aperfeiçoamento dia após dia. Na época de Noé, na geração de Noé, Deus, olhando do céu, se arrependeu da sua criação, da criação do homem. O coração do homem se desvirtuou da bondade, do amor
Agora o coração do homem é perverso, é mau. O mundo, a geração daquela época, em pecados estava vivendo, a ponto de desagradar a Deus, a ponto de desapontar a Deus, deixando Deus com esse sentimento de arrependimento. Deus, olhando do céu, viu este mundo nesta situação horrível, mas Deus também conseguiu ver neste mundo um homem, ou por que não dizer, uma família, que poderia, e como pôde, receber o livramento da parte de Deus. Tu conhece a história, a Bíblia vai dizer que Deus dá a sentença, Deus dá o juízo, e esse juízo é dito para Noé. Esta sentença foi dita para Noé. E junto com a sentença, junto com o juízo, Deus garante a salvação. Deus garante o livramento de Noé e de sua família. Para afinalar isso, para garantir isso, Deus faz um pacto com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. Que coisa maravilhosa é essa, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que está ouvindo. Coisa maravilhosa é quando Deus tem uma aliança com o homem. Nós podemos dizer que nós temos uma aliança com Deus. Esta aliança foi feita através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e nós glorificamos a Jesus por causa disso. Nós temos esta aliança, nós temos esta graça, esta garantia de livramento, nós temos esta garantia de salvação através desta aliança, através de Jesus Cristo. E eu quero confirmar isso na sua casa, na sua família. Quero crer que a tua família tem esta aliança com o nosso Deus, assim como Noé tinha essa aliança com o Senhor nosso Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, através desta aliança, através desse pacto, Ele entrega na mão de Noé o projeto, um projeto de salvação. E o projeto era uma construção. Noé deveria construir uma arca. Aquela arca era a garantia da salvação e do livramento de Noé. Aquela arca foi esta garantia. A construção da arca, a entrada dentro da arca, a permanência dentro da arca foi a garantia e a salvação de Noé e toda a sua família. Aquele tempo era e você há de ouvir comigo que parece que estamos vivendo os mesmos tempos. A situação do mundo é parecida, é muito parecida, não é, Tatiane? Ainda pior, né? Ou por que não dizer pior? A situação do mundo hoje está de maneira assombrosa. Nós poderíamos citar vários exemplos dessa corrupção, essa corrupção que ainda desaponta Deus, essa corrupção que ainda afronta o Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus não vai fazer como fez nesta geração aqui, nessa geração de Noé. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai enviar um novo dilúvio. Deus não vai enviar águas para destruir e vai se dar livramento a famílias através de uma arca. Não, Deus não vai fazer isso. A arca, ela já está posta nos nossos dias atuais. E é sobre isso que iremos fazer. E é sobre isso que iremos falar nesta noite. Falar sobre esta arca, que é a arca da salvação. Não é isso? Isso mesmo. É interessante, quando a gente pensa sobre esse texto e estuda sobre a salvação para a família, a gente vê que
o tamanho da fé que teve Noé. É tanto que ele é citado em Hebreus, que foi o texto inicial que lemos aqui. Noé recebeu de Deus uma informação: vou destruir e você vai construir uma arca e vai salvar sua família. E baseado apenas nessa informação, ele começou a trabalhar nisso, né? A construção da arca, e obediente. E se a gente parar para pensar, não tinha sinal de chuva, porque se a gente parafrasear isso com os nossos dias atuais, a gente está vendo que os sinais estão aí, né? Cristo está às portas e tem sinais para que a gente nos prepare para essa salvação que Cristo nos dá a cada dia e, por fim, a vida eterna no céu. Então, Noé, ele teve muita fé, muito compromisso e responsabilidade com a sua família. Porque a partir do momento que Deus fala com ele, vai vir um dilúvio, para salvar a sua família, você precisa construir uma arca, ele não questionou, ele não pensou duas vezes, ele não ficou tentando entender, esperando um sinal no céu de alguma chuva ou de um temporal, né? A gente vê quando vai chover, aquelas nuvens pretas no céu, a gente já fala, vai chover, né? E Noé não ficou esperando não, esse sinal todo, não, ele simplesmente foi obediente à voz do Senhor, porque ele precisava salvar a sua família, né? E isso traz pra gente assim, uma responsabilidade muito grande, que nós precisamos buscar essa salvação também para a nossa família. Convenhamos que eu, Tatiane, o Josimar, nós não podemos salvar ninguém. Ele não pode me salvar, nem eu posso salvá-lo, mas podemos juntos encontrar o caminho para a salvação. Nós podemos nos ajudar, né? Pais, né? Mostre a salvação para os seus filhos, né? Maridos para os seus esposos, esposas para os seus maridos, porque quem salva é Cristo, né? Deus deu a salvação para aquela família. A salvação, ela veio de Deus, mas o caminho para chegar até lá foi feito por Noé e posteriormente por sua família, quando ele colocou todo mundo dentro da arca. Então isso é interessante, para não perder o fio aí da conversa, quando tu disse que a salvação é basicamente individual, e muitos pais estão com os corações abatidos porque talvez ensinaram, porque talvez tentaram conduzir os seus filhos na presença de Deus, e talvez eles hoje não estão dentro da arca, vamos assim dizer. Tem muita família, tem muito pai, tem muita mãe decepcionado, que passa por isso. E talvez há questionamentos na sua vida, talvez até mesmo questionamentos na oração com Deus, dizendo: aonde eu errei? O que eu deixei de fazer? Né? Os meus filhos não estão na presença, os meus filhos não têm ainda a salvação. E quando tu disse isso, veio ao meu coração esta palavra: talvez você não conseguiu ainda colocar os seus filhos dentro da arca, mas uma coisa você pode fazer, e garanta isso: pelo menos mostre a porta da arca, direcione os teus filhos para a porta da arca. A salvação é individual, que vai entrar, é uma escolha pessoal, sim, mas mostre a porta da arca. E a porta é quem? É Jesus. É Jesus. E é incrível que o caminho é Jesus. E a Bíblia vai dizer que a arca tinha quantas portas? Uma só. Uma porta só. A arca tinha apenas uma porta. E isso fala claramente a respeito de Jesus. A salvação para a humanidade só vem de uma porta: Jesus Cristo. Um único Senhor. Um único. Não existe outro meio de salvação. Parece, nos nossos dias atuais, né, irmã Tatiane, parece que há várias portas de salvação, né? Dá o parecer que existe muitos caminhos, muitos meios para a salvação. Tem um ditado que diz que todos os rios levam ao mar, ou todos os caminhos levam a Roma. É um ditado, mas isso não é verdade. Não, para a salvação só é um caminho, Jesus. Só é uma porta, Jesus. Só é um Senhor, Jesus. Não existe outro, não existe outro. Então, meu querido pai de família, mãe,
que está ouvindo se conforte no teu coração com esta palavra. Mostre a porta, mostre o caminho, ande no caminho. E é interessante que quando a gente fala sobre isso, e às vezes a gente não sabe como direcionar os filhos, né? Mas eu já falo, eu mostro, né? Eu explico, a gente até briga, não é assim? Uhum. Mas às vezes a maior ferramenta para conduzir o filho ao caminho, conduzir o filho para dentro da arca, é através do exemplo. Não é isso? Isso mesmo. É tanto que a palavra de Deus diz em Provérbios, que é extremamente conhecido, todos nós conhecemos, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar, né? É interessante a gente, às vezes, ler a Bíblia com rapidez e não presta atenção nos detalhes. E eu aprendi isso, que não é o caminho, é no caminho. Eu preciso estar junto com ele no caminho. É aquela situação, né? Eu não vou para a escola bíblica, mas eu vou levar meu filho lá. Eu não vou ler a Bíblia, mas vou mandar o meu filho ler. Então não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, não é isso que o exemplo de Noé está nos ensinando. A palavra de Deus diz, ensina no caminho, é você e ele. É você, seu marido, seu filho, ou você sozinha, ou você sozinho, que cria o seu filho, né? É no caminho, é junto com ele, é sendo o exemplo dele. Eu me lembro de uma situação na minha casa, quando eu era adolescente, em que meu pai ele dizia que tinha que apertar a tampa da pasta de dente pela ponta. E aí um dia minha mãe apertou no meio, e eu me lembro como se fosse hoje o dia. Ele disse, bem baixinho assim, Zélia, se você apertar no meio, os meninos vão ver e vão querer apertar no meio também. E aquilo ficou gravado, uma coisa tão simples ficou gravada na minha mente, porque pelo exemplo deles de apertar a pasta de dente pela ponta, até hoje, eu já tenho 34 anos, tenho a minha casa e minha família, e eu aperto a pasta de dente pela ponta. Porque isso foi um ensinamento que ele não só dizia, como ele fazia. Então isso serve para nós, né? Nós somos responsáveis pela nossa família, né? Noé, ele foi responsável pela família dele. E o que a palavra de Deus está nos chamando a atenção hoje é isso. Precisamos chamar para si essa responsabilidade de eu preciso ensinar o caminho, ou a minha esposa, o meu marido, no caminho, junto com ele, a gente vai traçar o plano. Se por algum motivo, né, alguém se distanciou dos caminhos do Senhor, tente, né, peça ao Senhor sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus dá sabedoria deliberadamente. Então peça ao Senhor sabedoria para que você traga esse filho ou esse seu familiar que possa estar afastado dos caminhos do Senhor e mostre essa porta. Josimar estava falando sobre os vários senhores e vários caminhos, né? Existe aquele ditado popular no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro para salvação. Não existe portas abertas, não existe dinheiro, não existe nada que eu possa fazer a não ser Cristo para me salvar. Eu preciso dar conta da minha alma a Cristo. E o Senhor nos chama a atenção hoje para que eu faça isso também pela minha família, né? Eu preciso estarmos juntos no caminho. Se eu não consigo levar, né, até a salvação, porque a salvação só quem pode dar é Cristo, pelo menos até a porta, né, da salvação. Mostrar Jesus, que é a própria salvação, né, para esse meu familiar ou para mim mesmo, porque nós precisamos nos lembrar a cada dia, né? Josimar, ele fala muito sobre isso, de que ele levanta de manhã e ele sempre diz, Senhor, que eu viva hoje dignamente para ser arrebatado, né? Nós sabemos que Jesus está às portas, então eu preciso me policiar e levar esse policiamento à minha família de que Jesus está às portas, Ele é essa salvação, então eu estou inserida nele, né? Então eu preciso cada dia buscar essa porta, buscar essa salvação, para que quando o dilúvio cair, né? Estamos dando um exemplo aqui, quando Jesus chamar, eu possa estar no meio desse pessoal que foi salvo, porque quando o dilúvio caiu, nenhuma alma sobreviveu, a não ser Noé e sua família, que estavam confortavelmente, né? Confortavelmente ali, protegidos daquela chuva. E a gente falou aqui no começo que o mundo hoje, ele, né? Eu posso dizer, pelo que eu acredito, que o mundo hoje ele está muito pior do que era nos dias de Noé, né? Verdade. A ciência se avançou demais, a ideologia de gênero se avançou demais, o descumprimento da palavra do Senhor, a banalização do evangelho, né? Onde o evangelho hoje é visto com outros olhos, como ganhos de lucros,
né? Venha como você está e fique assim mesmo. Então não é isso que Jesus nos ensina. Então hoje o tempo está mais difícil, está pior, a humanidade está muito perdida. Então só Cristo pode nos trazer de volta essa salvação. Só Ele pode nos livrar dessa condenação que está aí determinada para o mundo, né? A diferença é quem vai estar dentro da arca vai ser salvo, quem não, infelizmente a gente não pode garantir salvação a ninguém. Meu irmão, minha irmã, você está ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesse diálogo falando a respeito da salvação para a sua família e percebemos vários detalhes que aqui são mencionados. Falamos agora a respeito do exemplo. Nesse assunto, eu amo a palavra de Deus, sou amante da palavra de Deus, leio a Bíblia diariamente, li a Bíblia toda algumas vezes, e isso foi um exemplo, o exemplo da minha mãe. Eu já contei isso aqui em outros programas que eu já participei da Bíblia Família. O exemplo da minha mãe lendo a Bíblia, quando ela disse: eu li toda a Bíblia. Eu disse: eu também tenho que ler toda a Bíblia. E anualmente eu leio toda a Bíblia, e já por várias vezes eu já li toda a Bíblia. Eu lembro também o exemplo do meu pai, que toda vez pela manhã fazia sua oração e lia a palavra de Deus. São exemplos que você pode estar fazendo na sua casa. Se você quer que o seu filho ore, ele tem que te ver orar. Exatamente. Se você quer que o teu filho leia a Bíblia, ele tem que ver você lendo a Bíblia. Se você quer que o teu filho vá para a igreja, você tem que ir para a igreja. Seja esse exemplo, conduza o teu filho, conduza a sua família para dentro da arca. Nós vamos ouvir mais um louvor e logo após voltaremos com mais dessa proposta, salvação para a família. Vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos falar de um exemplo. E Jesus, ele foi o maior exemplo, né? Ele saiu do trono de glória e desceu das regiões mais altas por minha culpa, por sua culpa, né? Assentou-se em banco de réu pelos meus pecados e pelos teus pecados também. Mas ele se levantou vitorioso para hoje nos dar vida e vida com abundância. Vamos louvar a Deus. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui nesse vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no horto por mim, deixou marcas de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Já sou herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa, e uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado, e era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha, e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. E é por isso que minha
minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com Ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, estamos de volta com este programa abençoado, edificador, a Bíblia e a família. Depois de um lindo louvor, estaremos voltando ao nosso diálogo, à nossa conversa, falando a respeito de salvação para a família. E você, já que está sintonizado, percebeu que nós estamos usando o exemplo de Noé e a arca. A arca foi o instrumento de salvação para Noé e para a sua família. E nós queremos continuar falando a respeito disso, já profetizando no nome de Jesus, salvação para a sua família no nome de Jesus Cristo. Interessante que, dando continuidade, Noé recebe de Deus a informação, vai ter um dilúvio, recebe o projeto de construção, agora ele constrói uma arca. Alguns dizem que fora cerca de 120 anos Noé construindo aquela arca, até que chegou o exato momento em que Noé e toda a sua família têm que entrar na arca. Nós falamos, a Bíblia também diz, que aquela arca tinha uma única porta. E nós dizemos que na salvação só existe uma porta, que é Jesus. Noé entra por esta porta, leva os animais, como você conhece bem a história. Quando Noé está lá dentro da arca, fecha-se a porta. A chave daquela porta não estava na mão de Noé, a chave daquela porta estava na mão de Deus. Deus fecha a porta da arca. Ninguém sai e ninguém entra. E eu quero te dizer no nome de Jesus Cristo que ninguém vai sair da arca na sua família. Creia nisso no nome de Jesus. Deus fecha a arca. Agora Noé, sua esposa, os seus filhos, as suas noras estão dentro da arca. E algo extraordinário aconteceu. Algo horrendo aconteceu. O que, irmão Josimar? A Bíblia diz que quando Noé entra na arca, não começou a chover. A Bíblia diz que demoraram ainda 7 dias para que Deus enviasse chuva. 7 dias. Pouca gente sabe disso, mas está no texto. Quando Noé e a sua família entram na arca, 7 dias depois, começa a chover. Eu fico pensando, Noé dentro da arca, construiu a arca no período de 120 anos. Diz que ia chover. Diz que ia chover, ele anunciou isso, ele ouviu de Deus isso. Os pregadores atuais dizem que Noé foi chamado de louco, foi feito abusos a respeito de Noé. Noé está dizendo, olha, Deus vai enviar chuva, Deus vai enviar dilúvio. E ele está construindo a arca pela fé.
com o coração temendo. A Bíblia diz aos Hebreus que ele temeu, e através desse temor que fluiu mais a fé, e ele está usando a sua fé naquilo que ele não viu, naquilo que ele não via, mas Deus falou que ia chover, Deus falou que o dilúvio vinha, e ele creu naquilo que Deus falou. Ele entra na arca, primeiro dia, não choveu. Fica imaginando os seus filhos dizendo: pai, Você não disse que ia não está chover? chovendo, você disse que ia chover. No segundo dia, quem sabe a esposa de Noé diz: não está chovendo. Imagina, 7 dias, 7 dias. Talvez eu poderia dizer, cada dia foi alguém reclamando, né? A mulher, o filho, depois outro filho, a nora. Mas 7 dias. Mas eu acredito que no coração de Noé, lá dentro, a convicção e a certeza de que Deus falou e está falado batia forte dentro do coração dele. Pegando o gancho nesse texto, a gente pode ver, eu já vi exemplos de filhos, né, que se desviaram dos caminhos do Senhor porque o pai disse que ele tinha que viver uma vida santificada, mostrou na palavra do Senhor, levou para a casa do Senhor, deu os princípios, dizendo que a gente deveria viver uma vida de santidade para a volta de Jesus Cristo, e Jesus não voltou. Não voltou. Ainda E não. aí ficou no coração daquele jovem: mas isso é tudo história, isso não aconteceu, já tem 2000 anos, estão falando que isso vai acontecer, e não vai acontecer. E existem hoje muitos filhos, né, e famílias inteiras que se distanciaram do caminho do Senhor, né, por motivos, N motivos, que se fosse citar a gente ficaria horas aqui, mas muitos deles é porque perderam essa esperança. Talvez uma promessa, né? Uma promessa. Deus falou que ia fazer e está demorando. Não teve a aconteceu, paciência não de teve aguardar, a paciência, não né? teve a fé. E a mesma coisa é pro arrebatamento, para a salvação, que eu falo que é a salvação final, assim, né? Que é quando de fato vai fechar com chave de ouro toda a nossa trajetória dessa salvação, que é com Cristo no céu, né? Que é o resultado final de toda a vida em Cristo, é um dia gozarmos da vida eterna no céu. E isso aos olhos humanos parece estar demorando, né? Parece uma história que não vai acontecer, né? Um homem de repente diz que vai chover, constrói uma arca, 120 anos é muito tempo, né? E ele constrói aquela arca, você imagina, né? Até a própria família dele: que é isso? De repente entra na arca e não chove. Não chove. Parece que não era real, mas foi muito real. E mesmo assim, nos nossos dias hoje, vivemos em tempos difíceis, né? Interessante dizer sobre a convivência também, né? Porque você imagina, todo mundo trancado dentro de uma arca, sem acontecer aquilo que disse que iria acontecer. Então isso pode ter gerado certos transtornos dentro daquela casa, né? Então, mas Noé, ele seguia firme porque ele sabia em quem ele confiava, ele sabia de quem tinha vindo a informação. Baseado né? nisso, pai, mãe que está nos assistindo, família que está nos assistindo, Deus talvez te prometeu algo e ainda não se cumpriu. Ei, 7 dias, 7 dias, vamos usar essa linguagem, foram 7 dias para realmente a palavra de Deus se cumprir. Existia no coração de Noé a fé. Eu quero crer no nome de Jesus Cristo que no seu coração haja essa fé. Essa fé fica viva, essa esperança fica viva. Pode estar demorando, parece que não vai, mas se foi Deus quem falou, vai acontecer. Foi o que aconteceu. 7 dias se passaram, a chuva aconteceu. A salvação estava viva naquela família. Interessante dizer, a Tatiane fez menção disso há minutos atrás, mas vale a pena lembrar de que nenhuma outra família se salvou porque estavam fora da arca. A única família que se salvou foi a de Noé, dentro da arca. Nenhuma outra família se salvou. E isso é até dolorido em dizer. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas se perderam ali. Mas eu quero crer no nome de Jesus Cristo, que a minha esperança, sua esperança, seja de que toda a sua família seja salva, esteja dentro da arca da salvação, no nome de Jesus Cristo. Ainda
pensando a respeito disso, Noé está dentro da arca, está salvo. Sim, está tudo bom agora. É um mar de rosas. Não. Se você parar para pensar e colocar na ponta do lápis, Noé está salvo dentro da arca, mas tinha muito trabalho para fazer. Muito. Tinha muitos animais para cuidar, né? Agora, o relacionamento familiar ficou muito estreito. Todo mundo da arca. Vale a pena dizer isso. Ei, quer que uma família viva em união ao extremo? Quer que uma família viva em uma união de excelência? O segredo está aqui. Todos dentro da arca. Não é isso, Tatiana? Isso todos mesmo. Dentro da arca, todos dentro da salvação. A união é estreita demais, não é? Muito estreita, porque a convivência diária, né? Diga-se de passagem que são pessoas diferentes vivendo juntos. Eu disse uma vez aqui em outro programa sobre a pandemia, que de repente todo mundo, né, levava uma vida de trabalho e de muita correria. Todo mundo se fechou dentro de casa porque não podia sair. Tinha uma doença, né, um vírus contaminando todo mundo e botou esse pessoal, todo mundo dentro de casa. E agora se revela um número extraordinário de divórcios, de agressões familiares, porque as pessoas não conseguem ficarem juntos dentro de casa, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente precisa estar dentro da arca, não só achar essa arca, a salvação que é Cristo, mas também viver uma vida plena para continuar lá dentro, em paz. Porque eu acho... É difícil, né? Porque é muito difícil. A gente precisa hoje entender que a família tem que ter paz dentro do lar. Existem dificuldades, existem problemas que surgem do nada, existem tempestades, furacões que afetam a família, que abalam a família, né? Por que não repetir isso? Essa pandemia veio, trouxe destruições, morte, luto, doença. Muitas pessoas tiveram uma doença, depois tiveram graves sequelas no corpo e tem que conviver com aquilo. Então isso envolve uma série de coisas dentro da família. Mas se a família estiver alicerçada em Cristo, ela pode ser sim uma família que viva em união, que viva em paz. Eu sempre digo isso, né? No nosso lar a gente tem esse hábito, esse costume, esse princípio, é o pilar que rege a nossa casa. Nós precisamos viver em paz. Se existe uma dificuldade, um conflito, a gente vai buscar o Senhor sabedoria para resolver o conflito e viver em paz. E é disso que nós precisamos, porque Cristo, ele é a própria paz, né? Então, se eu vivo uma vida em Cristo, ele me dá paz. Se eu tenho paz comigo mesmo, eu vou ter paz com o meu próximo. O meu primeiro próximo é o meu marido, né? Então, eu preciso ter paz com ele. Nós não temos filhos biológicos, né? A gente tem uma sobrinha que mora com a gente, mas eu preciso ter paz com ele, preciso ter paz com ela também. Então, se cada um fazer o seu papel em Cristo, dentro da arca, eu vou conseguir ter sucesso nisso. Às vezes, nós estamos nos dias atuais pensando que o sucesso ele é através de carreira bem-sucedida ou de empregos maravilhosos ou do carro que você anda. Não, o sucesso é você estar em Cristo e que a sua família habite a paz do Senhor. E é interessante, já que tu tocou nesse assunto, é interessante que os pais direcionam os filhos porque querem o melhor para o filho, né? E é digno de louvor isso. Deus seja louvado pelo filho engenheiro que tu tem, Deus Sim. seja louvado pela filha médica que tu tem, Deus seja louvado pelo filho que está em ascensão no comércio, Deus seja louvado por isso. Mas não se esqueça que a mais excelente glorificação a Deus e a mais confortante para a alma não é talvez um bom emprego, não, mas é a salvação em Cristo Jesus. Todas essas coisas caem por terra se não tiver a salvação. São tudo passageiras. A salvação é e sempre será a nossa busca, o nosso maior valor. O nosso alvo, o nosso foco. Alvo é a salvação. É a salvação. Tem que ser o nosso foco. Então, se a gente retornar ao nosso texto básico que estamos usando de exemplo, imagina comigo agora, na sua mente aí, você na sua casa, no celular, na televisão, está aí sentado ou em pé, com fone de ouvido ou ouvindo pelo alto-falante. Imagina comigo aquelas pessoas, aquela família dentro de uma arca cheia de animais presos. Crise existencial, não? Exatamente, né? E agora tem que cuidar dos animais, tem que cuidar da arca e cuidar uns dos outros para viverem
Eles não sabiam quanto tempo iam ficar ali. Porque toda a história da família de Noé foi movida por fé. Por fé. E é o que me encanta em Noé, é a fé e o tamanho da obediência que esse homem teve para com Deus. Obediência, né, de ver o invisível, de ver o que é algo que não tinha nem não noção. Não tinha muito nexo. Não fazia nem sentido. Vai chover, não fazia sentido. Mas ele creu, ele acreditou e se dispôs a trabalhar. Se dispôs a trabalhar. Fez a parte dele. Fez a parte dele, fez a arca. Né? A salvação, isso é bom dizer, que vamos dizer isso agora, a salvação vem de Deus, sim, a maior parte de Deus, mas nós temos uma parcela na salvação também. E a principal parcela, a principal parcela do homem na salvação é a fé. É a fé. É crer. É crer. A Bíblia diz isso, é crer, é pela fé. Tá? É a fé que vai nos fazer encontrar a salvação, permanecer na salvação. É a fé, não é isso? É a fé em Cristo, né? Porque a salvação ela vem da fé e ela vem da graça de Cristo, né? Com as nossas vidas. E se a gente imaginar a nossa família dentro dessa arca, né? Às vezes a gente vê até pessoas falando, exemplo, que a arca pode simbolizar a igreja, pode simbolizar o nosso lar. Né? Hoje estamos usando a arca como um símbolo que é a salvação, que é Cristo, que nós estamos inseridos nele, né? Através da única porta que é Ele, da salvação. Nós precisamos nos reger através dos princípios cristãos, dos princípios bíblicos que a Bíblia nos ensina. Hoje nós temos um manual, uma bússola, que é a palavra do Senhor, que pode nos ensinar. A gente não sabe qual foi a situação daquela família dentro daquela arca, na questão dos ensinamentos. E hoje nós temos o privilégio e a honra de sermos ensinados por um excelente pastor, um excelente líder de grupo, né? Os grupos familiares que vão até dentro do nosso lar. Às vezes é nós que abrimos as portas, ou nós que vamos à casa de alguém para o grupo. Tudo isso são ensinamentos que o Senhor Jesus está nos proporcionando para que possamos fazer uma base de princípios que regerão a nossa família para continuarmos dentro da salvação. Porque aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus, entrar dentro dessa arca é o primeiro passo. Depois disso, precisamos da manutenção disso. E isso vem através de princípios. Que princípios são esses? Princípios bíblicos, princípios cristãos que estão na palavra de Deus. A gente pode citar alguns como o respeito, como a submissão, santidade, o amor à palavra, o exemplo que nós já falamos aqui, né? Então são coisas que precisamos buscar, agarrar desesperadamente para que a nossa família permaneça em Cristo. Que esse é o nosso foco principal, Cristo. Esse é o nosso foco. É para a salvação da nossa família, o foco é Cristo. Nós vamos ouvir mais um louvor, o papo tá bom, mas nós vamos partir para o final do nosso programa e nós vamos ouvir mais um louvor, depois retornaremos e estaremos na reta final deste programa abençoado por Deus. Vamos ouvir mais um louvor nesse instante no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor por essa graça salvadora. Aleluia. Ele nasceu para que eu não morresse. Ele morreu para que eu vivesse. Tudo me deu como prova do seu amor. Fez-se um réu para se tornar meu defensor, para que eu sorrisse, ele chorou, sem que eu amasse, ele me amou, para que eu cantasse, ele sofreu, para que eu vivesse, ele morreu, tudo ele fez em meu lugar. Eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador, na cruz morrendo, rasgou-se o véu, tenho a entrada plena no céu, ele garante a salvação, pois
nele tenho todo perdão. Oh, aleluia, posso cantar por essa graça me alcançar, e eu exclamo como penhor: obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus, que felicidade. Aleluia. Meus amados irmãos, estamos de volta depois desse belíssimo louvor. Acredito que você na sua casa louvou a Deus junto com esta banda que cantou maravilhosamente. Meus amados irmãos, estamos partindo já para o final, a conversa está boa, né? Mas as horas se avançam e queremos partir para o final, dizendo que Deus tem salvação para a sua família. Deus tem salvação para o seu vizinho. Ah, irmão Josimar, como eu posso fazer, como eu posso contribuir para a salvação de alguém, para a salvação do meu vizinho? Como eu posso contribuir? O grupo familiar. Nós sempre tocamos neste assunto, principalmente num programa como esse. O grupo familiar tem essa graça de levar salvação para dentro de um lar. Então você pode pedir para o seu vizinho abrir a porta da sua casa e você levar o grupo familiar até lá, conversando com os coordenadores desse maravilhoso projeto que é o grupo familiar. Seja você também participante de um grupo familiar. Leve a salvação, leve a arca da salvação para as outras famílias. Amém? Meus amados irmãos, para a gente encerrar falando a respeito desse assunto, falando a respeito da salvação, e nós estamos falando da arca que Noé construiu, que foi o instrumento de Deus para a salvação da família de Noé. Nós dizemos que nenhuma outra família se salvou, senão a família que estava dentro da arca. E isso é real nos nossos dias atuais. Infelizmente, as famílias que não estiverem dentro da arca, que é Cristo, dentro da salvação que Cristo propôs para nós, infelizmente, não haverá outro caminho, senão a destruição, senão a perdição. A salvação em Cristo é única. Não existe outro lugar, não existe outro caminho, não existe outra porta. Nós já dizemos, nós já falamos isso nesta noite. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, permaneça dentro desta arca, permaneça dentro desta arca. Ah, irmão Josimar, então a arca representa a salvação para uns e condenação para outros. Sim, sim. O texto que nós lemos aos Hebreus, no final dele, vai dizer, depois que Noé constrói a arca, a Bíblia vai dizer que a arca que Noé construiu para a salvação da sua família condenou o mundo. Isso é verdade, é uma pura verdade. A arca da salvação é a oportunidade do homem se salvar. Não existe outra. É salvação ou é perdição. Isso é uma verdade dura, mas é a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz a respeito disso. Ah, irmão Josimar, a minha família crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. E quando você crê no Senhor, você vai estar dentro, você vai adentrar dentro desta arca da salvação. Permanecendo dentro dessa arca da salvação, você vai estar salvo. O mundo vai estar em destruição, morte, perdições, sim, mas você vai estar salvo. A sua família vai estar salva. Ah, irmão Josimar, então a arca é símbolo de salvação, também é de perdição. Sim. E eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que confirma isso claramente na nossa vida, na minha vida e na sua vida. A respeito disso, falando a respeito desta salvação e também falando desta condenação. A Bíblia diz, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2,
E o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17 vai falar sobre nossa vida, nosso testemunho, o testemunho da sua família, a vida da sua família, você que é servo de Deus. Que diz assim o texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15, 16 e 17. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem, para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles ou para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. A arca para a família de Noé foi salvação, mas foi a perdição para o mundo. A nossa vida, a nossa família dentro da arca é cheiro de vida para quem está dentro da arca, mas também é cheiro de morte para quem está fora da arca. Isso é confirmado através da palavra. A Bíblia explica, a própria Bíblia. E eu quero dizer no nome de Jesus que o bom perfume de Cristo, que é a sua família, trará, exalar muito cheiro suave de vida para o seu vizinho, para a sua cidade, para o seu bairro. Eu profetizo isso em nome de Jesus Cristo. Vamos partir para o final. Irmã Tatiane, salvação, a arca da salvação, permanecer dentro da arca é difícil, mas se fazer as manutenções corretas, dá tudo certo. Dá tudo certo. Nós vamos às nossas considerações finais agora, no nome de Jesus. É importante ressaltar que se cada um de nós fizermos a nossa parte, né? Cristo, Ele nos ajuda. Cristo, Ele nos auxilia. Se você, para a glória do Senhor, sua família está já entrou por esta porta, né? E você já está dentro dessa arca, glória a Deus por isso, e que você, com toda a sua força, faça disso seu foco, permaneça lá. Não deixa que as artimanhas do inimigo, as setas de fora, venham destruir o plano de Deus, que é de salvação para a sua família. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, né? Jesus, eu estou aqui me agarrando a Ti, cumprindo os princípios que a Tua palavra estabelece, para que eu possa continuamente estar dentro da arca, eu e a minha família. Que possamos dizer assim como, né, Josué, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que esse possa ser o foco da sua vida. A coisa mais importante da sua família seja servir a Cristo. Ah, mas eu me afastei. Ah, mas o meu filho se afastou. Então, busque retornar à casa do Senhor. Busque retornar a Cristo. Eu não consigo sozinho, é muito difícil. A gente bem sabe que as setas malignas são grandes, o apelo do mundo é forte, mas se você se apegar com Cristo, Ele te ajuda. Se você não consegue sozinho, fale com seu amigo que é da igreja, com seu irmão, muitas das vezes o seu pai ou a sua mãe, a sua avó, que está ali intercedendo e orando por você. Peça ajuda a ela. Olha, não estou conseguindo não ir para a igreja, tem algo, um esfriamento espiritual dentro de mim, estou sentindo que estou longe dessa arca. Corre para os pés de Cristo, não há tempo a perder. Lembre-se que salvação só dentro da arca. Só para quem está dentro da arca. O mundo está em trevas, o mundo é de destruição e destruição, é corrupção atrás de corrupção. Se nós fazermos, né, se nós olharmos para isso, não tem nem como pesar na balança. Não tem como. Não tem como. O peso é maior para a salvação. Permaneça na salvação. A salvação é o tesouro mais precioso que nós temos, né? E como aquela pessoa que guarda o seu tesouro precioso, os seus olhos vão estar no tesouro. Se você tem uma caixa cheia de ouro puro, você não vai deixar ela escapar das suas mãos, porque é o seu tesouro. A salvação é esse ouro, é esse tesouro que eu preciso guardar
juntamente comigo. E não só para mim, porque eu não posso ser egoísta. Verdade. É para a minha família, como o Josimar já falou. É para os meus vizinhos, através do grupo familiar, através do evangelismo, através da palavra do Senhor, que nós possamos ser luz, que possamos ser sal e que eu e você possamos a cada dia orar ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça para permanecermos nessa arca. Se o seu lar está em conflito, se não existe paz dentro dessa arca, eu já estou na arca, está tudo certo, eu busco o Senhor, mas a minha casa é uma bagunça, então a gente vai orar ao Senhor para que a sua casa haja paz, que haja organização, que o Espírito do Senhor habite ali, onde há paz, onde você deseja estar, né? Porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração também. Então, meu tesouro é Cristo, meu foco e meu alvo é Ele, e depois disso é a minha família. Então, que eu tenho que, com toda a minha força, agarrar isso e buscar para manter, para mim manter dentro dessa arca, junto com a minha família, junto com os meus amigos, porque quando a gente gosta muito de algo, se você compra uma comida que é muito boa no seu bairro, a tendência é que você divulgue. Por que não fazer isso com o tesouro mais precioso, que é Cristo? Noé, ele avisou, vai acontecer, ninguém deu ouvido, como é nos dias atuais. Muitas das vezes nós cristãos estamos sendo zombados nas ruas, o crente, lá, o fanático, aquele e tal, mas nós não devemos dar ouvido a isso. Se Cristo disse que um dia Ele ia nos voltar para nos buscar, essa é a nossa esperança. A coroa de glória que está reservada para nós, a vida eterna de gozo e salvação. Glória. Não existe nada nesse mundo que possa se comparar com a alegria e o gozo que Cristo tem para nós. Já percebeu quando você está num momento de muita dificuldade, que de repente você vem para a igreja e aí sua alma se enche de gozo, você busca a palavra do Senhor, você entra no seu quarto, você ora e a sua alma se enche de gozo, de alegria e de paz? No céu é milhares de vezes melhor do que isso. Não tem como comparar. Não tem como comparar, não existe peso medida para isso. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde a sua família dentro dessa arca. Faça de tudo para se manter lá, você e toda a sua família, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Nós estamos gratos ao Senhor por este momento que passamos aqui, por essa palavra edificadora, que ela possa render frutos para nós diante do Senhor. E você que está nos assistindo, siga a nossa igreja, a nossa página nas redes sociais, né? O AD Santa Rita, no YouTube, ativa lá as notificações, e aí todas as vezes que os programas entrarem no ar, você vai receber lá o alerta para você nos acompanhar e ser edificado, você e sua família, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Estamos partindo para o final. Deus em Cristo te abençoe. Você, membro da igreja em Santa Rita, da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, nós temos os nossos horários de culto lá na congregação, no Templo Central. Você é participante, seja participante para a glória do Senhor Jesus. Nos cultos de doutrina, nos cultos evangelísticos, cultos familiares, na escola bíblica, você é peça importante para estar presente. Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Esteja convicto que a salvação só em Cristo. Não saia da arca, no nome de Jesus Cristo. Vamos à oração final, mas antes, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo ao nosso pastor Djalma Silva, a irmã Givanete, que tem nos confiado para estarmos aqui nesta noite. Agradecer você que está nos assistindo, que Deus em Cristo te abençoe, te retribua com vitórias na sua casa, no seu lar, no nome de Jesus, e profetizamos que a sua família está dentro da arca da salvação. Amém? Nós vamos orar finalizando esse trabalho no nome bendito de Jesus. Santo Deus, obrigado por esta noite, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta palavra, que esta palavra possa ir de encontro à necessidade de cada família, de cada um que ouviu, ó Deus, e assistiu este programa. Que o Teu Santo Espírito possa conduzi-los a estar dentro da arca e a permanecer dentro da arca da salvação. Que o Teu Santo Espírito possa conduzi-los à manutenção diária de uma vida condizente ao Evangelho pregado por Jesus. Que a nossa vida possa glorificar a Deus, ó Santo Espírito de Deus.
abençoe esta casa, abençoe este pai de família, esta mãe, este filho. Ó Senhor, vai de encontro a esta casa. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos e profetizando bênçãos para este lar, para esta casa, no nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, desejo a você um excelente final de semana, que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida e queremos dizer que você é convidado para o próximo programa. Nunca perca, a sexta-feira, às 19 horas, sempre este programa, A Bíblia e a Família. Deus abençoe você e a sua casa e até a próxima, querendo Deus.